Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero expressar nesse crepúsculo a minha gratidão a Deus por mais um dia e dizer para toda a população desse mundo que eu sou, aliás, muito feliz com meu Jesus, porque eu sei que sem Jesus é impossível haver felicidade real e plena. Nesse crepúsculo, meu querido, eu gostaria de tratar com você a respeito de 3 versículos que se encontram no livro de Abacuque. Esse profeta, ele tem um nome bastante sugestivo que significa abraço. E esse abraço, ele tem uma vida em mão dupla. Por quê? Porque ele pode vir, e geralmente vem da parte de Deus para o homem, quando o homem está em agonia, quando o homem está em aperto, quando o homem está em dificuldade, né? Deus vem, Deus o abraça, não o desampara, né? E diz: eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, não desanime, estou contigo, eu sou contigo, não te deixarei nem te abandonarei. Então isso traz refrigério para o homem, bálsamo para o ser humano, refrigério para a nossa alma e faz a gente caminhar com o nosso Deus sem desistir. Então, nas horas de agonia, Deus nos abraça, mas não só nas horas de agonia, nas horas também de felicidade, de prazer, de emoções, de grandes conquistas. Deus está ali presente e abraça, né, a gente dizendo: eu, meu filho, te galardoo com essa felicidade, com essa plenitude, com esses prazeres, para que você sinta alegria na vida. E também esse abraço, ele pode partir do homem para com Deus. Quando o homem também está em aperto, em agonia, o homem se agarra com Deus, deve se agarrar com Deus, dizer: Deus, eu não te largo, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu protetor, ser comigo nessa peleja, Senhor, fica comigo, meu Pai, porque se o Senhor me abandonar, já era um pobre miserável do pecador, eu não tenho como seguir em frente. E nas horas também de felicidade, de prazer, o homem também deve agarrar-se com Deus e dizer: Deus, muito obrigado por essa felicidade em meu coração, sabendo que o Senhor é o Deus da alegria. Então, esse profeta, ao escrever o seu livro, ele tem por intuito, querido, advertir o povo de Judá de que o juízo da parte de Deus virá por causa da desobediência do povo. O povo estava vivendo em idolatria, o povo estava vivendo em prostituição, o povo estava desagradando a Deus em tudo, o povo estava em desobediência. Então Deus vai usar os caldeus, né, o povo de Babilônia, para invadir Judá e retribuir aquele pecado que o povo estava cometendo. Deus pode fazer isso? Pode, tá certo? O homem que está em desobediência, ele traz maldição para si, traz o castigo de Deus, tá certo? E a gente vai falar mais a respeito disso daqui a pouco. O meu intuito nesse vídeo é falar 3 versículos do capítulo número 2. 3 versículos do capítulo 2, tá certo? Então, o capítulo 2 de Abacuque, ele vai falar de 5 ais. 5 ais. Todos eles voltados para problemas morais, problemas de escrúpulo, problemas políticos, que estão presentes, infelizmente, até hoje em todas as sociedades, desde as vielas até as metrópoles, tá certo? Estão presentes em todas as sociedades por causa que o pecado, o homem não quer se voltar para Deus, então o homem pratica esses tipos de males. O meu intuito nesse vídeo não é falar sobre os 5 ais, mas apenas de um deles, que é o primeiro ai. O primeiro ai de Abacuque, que se encontra no capítulo número 2, a parte B do versículo, capítulo número 2, versículo 6, a parte B do versículo 6, até o versículo número 8, tá certo? Que está escrito assim: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E dos que se carregam a si mesmo de dívidas. Aí o profeta no versículo 7 vai fazer 3 perguntas. Não se despertarão de repente os que te hão de morder? Não se levantarão os que te hão de abalar? Não lhe servirás tu de despojo? Visto como despojaste muitas nações, todos os demais povos também te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que nela habitam. Meu querido,
esses versículos, ele trata sobre o primeiro ai do profeta Abacuque. Esse ai, que é uma interjeição, né? Gramaticalmente falando, mas focando mais a parte morfológica da palavra. Então, a morfologia diz que essa expressão é uma interjeição. Mas essa interjeição ela é polissêmica. Ela pode significar dor, quando você leva uma topada, por exemplo, ai, meu pé. Então, pode significar dor. Pode significar até uma alegria, né? Você receber um presente, ai, meu Deus. Então, pode significar também uma alegria. Então, é uma palavra polissêmica que o sentido dela vai ser determinado pelo contexto. Tá certo? Pelo contexto. Ela pode expressar alegria, pode expressar dor, pode expressar um pesar. Então, ela é uma palavra polissêmica. Nesse texto do profeta Abacuque, ela significa, primeiro, uma advertência severa. Era Abacuque chamando ao povo ao arrependimento. Se arrependam. Vocês estão errados, se arrependam. Vocês estão em pecado, se arrependam. Vocês estão desviados, se arrependam. Vocês não estão agradando a Deus, se arrependam. Então essa é a mensagem dos profetas, não somente de Abacuque, mas os demais profetas chamaram ao povo ao arrependimento. Então esse ai é uma advertência. Aí Abacuque dizendo, tome cuidado, se arrependam, tome cuidado. Quando João Batista ele começou o seu ministério, nos diz a Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 2, que ele também convocou o povo ao arrependimento. A Bíblia nos diz no capítulo 3 de Mateus, versículo 1 e 2, naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judéia, pregando e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Da mesma forma, ou pelo menos com a mesma mensagem, Jesus, quando começou o seu ministério em Mateus capítulo 4, 17, ele também diz ao povo, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ou porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo lá no Pentecostes e Pedro pregou para o povo, ele também pregou ao povo uma mensagem de arrependimento. No capítulo 3, versículo 19, ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o arrependimento é uma mensagem profética, é uma mensagem de Cristo, é uma mensagem apostólica. Esse é o chamado verdadeiro de um cristão autêntico. Ele diz ao povo, arrependa-se. É uma advertência, tem um ai. É um ai. Esse ai é uma advertência severa. É Deus dizendo, se arrependam. Eu ainda estou dando uma chancezinha, se arrependam. Volte-se para Deus. Se convertam. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados. Para que venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, como nos diz o apóstolo Pedro. Então, o ai é uma advertência severa. Mas esse ai, ele também é uma chance de Deus. Esse ai também é uma chance de Deus. Eu peço desculpa, irmão, eu estou com a garganta ruim. Mas esse ai também é uma chance ainda que Deus está dando. Certo? Quando Paulo chegou lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele percebeu que Deus ainda tinha uma chance para aquele povo. Apesar da idolatria ali imperar, ele percebeu que Deus ainda estava dando uma chance para aquele povo. E ele disse, no capítulo 17, versículo 30, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele adverte a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então esse ai do profeta Abacuque é uma chance ainda que Deus está dando para o arrependimento. Ele é uma expressão severa, uma advertência severa, mas ainda uma advertência com chance de arrependimento. Né? O profeta Joel, na mesma linha de pensamento,
ele também diz para o povo que estava desviado de Deus, vivendo em pecado, vivendo em iniquidade. Ele diz no capítulo 2, além do capítulo 2 de Joel, no versículo 12, ele vai dizer: mas ainda assim, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ainda tem uma chance. Ainda tem uma chance. Esse versículo, querido, ele fala sobre o homem injusto. E para o homem injusto, Deus dá uma advertência, Deus tem um ai para ele. Mas essa advertência, esse ai, ainda é uma chance de arrependimento também para esse homem. Mas esse ai também, ele é o limite ali entre a misericórdia e a justiça. É o limite ali, é o limiar, é o ponto mais fino. Deus já está num limite, porque Deus é como um pai. Às vezes tem hora que o pai fala com o filho, né? Com um filho menor. Menino, deixa isso quieto, não faça mais isso não, isso é errado, não faça mais isso não. Aí o menino vai lá e fala de novo. Pai com pena, com misericórdia, adverte mais uma vez: olha, eu já falei que não fizesse isso. Você não já foi advertido? Eu não já lhe dei a chance, já lhe ensinei que isso é errado, que não se deve fazer dessa forma. Aí o menino: beleza, pai, tá bom, não faço mais não. Aí o menino faz de novo. O que é que o pai vai fazer? Vai meter o cipó. Vai meter a sandalhada havaiana no meio dos pinhascos dele, para corrigi-lo. Pela falta de temor, pela falta de honra, pela falta de vergonha, pela falta de respeito. Vai meter o cinturão, vai dar uma macacada nos pinhascos dele, nas canelas, para ele aprender. Ele vai chorar, ele vai sentir dor, né? Mas o pai ali está exercendo agora a justiça, porque a misericórdia já foi, já deu ensinamento, já falou, já refalou. Se não obedeceu, castigo. Então, do mesmo jeito ali para aqueles injustos, né? Que tanto se via para o povo injusto de Judá, como o povo injusto de Babilônia, que ainda ia invadir Judá. E é uma advertência também para os injustos de todas as raças, de todas as épocas, de toda a humanidade. É um ai, esse ai é o limite, né? Entre a misericórdia, que Deus está dizendo: se arrependam, mas caso não, justiça, castigo, lapada, certo? Então esse ai é um limite. Mas esse ai, escrito pelo profeta, ele também é uma expressão de tristeza e de dor. É uma expressão de tristeza e de dor. Como eu falei, a palavra ai é uma palavra polissêmica. Então, né, aqui no profeta Abacuque, como também em outros profetas, é uma expressão de tristeza. O profeta estava triste ali por causa do pecado do povo. E o profeta decretou um ai para aquele povo. Deus, usando o profeta, decretou um ai para aquele povo. Ai. É uma expressão de tristeza e de dor. Deus já estava no limite ali com aquele povo. E mesmo assim o povo não quis se arrepender. Isso nos faz lembrar, querido, da história do rei Belsazar. Que Deus tinha dado chance a Nabucodonosor. Deus tinha dado oportunidade a Nabucodonosor. Nabucodonosor até chega a se arrepender. Mas Belsazar, que era o neto dele, vendo tudo isso, sabendo de tudo isso, não se arrependeu, não se converteu, brincou com as coisas de Deus, queria fazer Deus de palhaço, pensava que Deus era alguém que ele podia fazer o que quisesse. Aí chegou o ai para ele, chegou o ai de juízo, de tristeza e de dor. E Deus, usando o profeta Daniel para o rei Belsazar, quando aquela parte de mão escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel e Passim. É interessante quando o profeta vai interpretar essa escritura,
Ele disse: Menê, cortado foi o teu reino. Tekel, pesado tu foste na balança e fosse achado em falta. Que tristeza, querido. Que tristeza. Tantas chances que Deus tinha dado e agora Deus está dizendo: tu fosse pesado na balança e fosse achado em falta. Tem um ai para você agora. Tem o parsim. O teu reino foi entregue aos medos e aos persas. É o Pérez, né? Pérez. O teu reino foi entregue aos medos e aos persas. Mas essa expressão ai, ela também denota para nós, principalmente nos profetas, o juízo e a condenação de Deus. É quando Deus chega no limite e o homem mesmo assim não aceita. Deus dá todas as chances de misericórdia, todas as chances de graça, todas as chances de benignidade e o homem só dizendo: não, eu não quero, eu vou me manter no meu caminho, eu vou me manter infiel, eu vou me manter injusto, eu vou me manter no rumo do meu nariz, eu vou me manter conforme me der na telha. Aí Deus agora vai dar um ai de justiça, de juízo e de condenação. Esse é o ai dos profetas. Aí se cumpre, né? Aquilo que o salmista falou no Salmo 109, versículo de número ali 17, onde ele vai dizer: visto que amou a maldição, esta lhe sobrevenha, pois que rejeitou a graça, esta se afaste dele. Então Deus deu chance, Deus deu oportunidade, Deus deu ocasião, e o homem: não, eu não quero. Chega um momento em que ele diz, em que Deus vai dizer: então seja feita a tua vontade. Você quer ruína? Pegue ruína. Você quer desgraça? Pegue desgraça. Você rejeitou a misericórdia? Pegue condenação. Visto que amou a maldição, esta lhe sobrevenha. Visto que desprezou a graça, essa se afaste dele. Também nos faz nos relembrar das chances que Deus tinha dado ao povo de Israel, ali usando o profeta Ezequiel, lá no capítulo número 16, Deus vai dizer: ai de ti, depois de tudo isso, depois de todos esses pecados, depois de todas essas contaminações, depois de todas essas iniquidades, Deus vai dizer: ai de ti. Então é o ai condenatório, é o ai de juízo, é o ai final. Sem chance, é o ai de condenação. Então o profeta Abacuque advertiu. Então esse versículo, ele vai tratar sobre o homem injusto, desonesto, que pode ser um empresário, que pode ser até alguém de baixa patente. Para o homem ser desonesto às vezes, mas no contexto do versículo, como se referia à Babilônia e também ao povo injusto de Judá, o contexto vai provar para nós que era um povo que extorquia os outros, enriquecia ilicitamente com roubalheira, deixando de pagar o justo, extorquindo, oprimindo, cobrando juros exorbitantes, porque quando Babilônia subjugava uma nação, ela colocava ali impostos pesadíssimos para que a população pagasse. Aquilo empobrecia muito o povo. Então era um juro cobrado com muita, além do extrapolava o limite. E isso era mal aos olhos de Deus, isso é desonestidade. Então, no cenário brasileiro, nós também temos a política, onde impera a desonestidade, onde o dinheiro público ele não é tratado conforme a lei, conforme o rigor, com justiça, mas é passado a mão por um, é passado a mão por outro, cada um que desvia um pouco para si, e no fim a população padece. No fim os impostos tomam conta. No fim o pobre sofre muito. Então Deus decreta um ai para todo esse povo que enriquece, né? O primeiro ai de Abacuque é esse aqui: ai daquele que multiplica o que não é seu. E para multiplicar o que não é seu é só roubando, só extorquindo, só cobrando juros exorbitantes, cometendo injustiça. Aí você multiplica o que não é seu.
Aí o profeta faz uma pergunta interessante, né? Ele diz, até quando? Lá no capítulo 2, versículo 6. Ele faz uma pergunta, até quando? Isso indica para nós, querido, que o homem desleal, o homem justo, para ele não tem limite. Ele acha que é dono do mundo. Ele acha que vai roubar e roubar mais e vai levar a vida nessa roubalheira e que no fim não vai ter nenhuma consequência. O profeta pergunta, até quando? Você está pensando que não tem limite? Você está pensando que Deus não vai cobrar? Você está pensando que não vai ter um juízo? Te arrepende. Te volta para Deus. Deixa esse caminho de injustiça. Deixa essa roubalheira. Deixa essa opressão. Deixa de cobrar esses juros exorbitantes. Então, isso serve para político. Isso serve para empresário. Isso serve para banqueiros. É o ai de Deus, condenatório de Deus para todo esse povo que comete injustiça. Mas diante de Deus, nós podemos perceber que o desleal é devedor. É devedor. A parte final do capítulo 2, versículo 6, diz, ai, né, a parte primeira, ai daquele que multiplica o que nasceu, até quando? E daqueles que se carregam a si mesmo de dívidas. Então, o profeta aqui está dizendo para nós que aquele que comete injustiça, aquele que comete extorsão, aquele que comete absurdos, aquele que comete opressão, é devedor diante de Deus, tá dizendo, se carrega a si mesmo de dívida. Ele pensa que está no lucro, ele pensa que está ganhando, ele pensa que está juntando, ele pensa que está ali, mas na verdade ele está cada dia mais sendo um devedor diante de Deus. E cada centavo, cada moeda, cada ceitil que ele rouba, que ele oprime, que ele deixa de fazer justiça, Deus está colocando na conta. E ele está sendo devedor diante de Deus e não tem como ele pagar essa dívida, a não ser se voltando para Jesus. Não tem como. Então é um ai condenatório. Ai para esse povo que se carrega a si mesmo de dívida. Diante dos homens, você pode ser rico pela injustiça. Você pode ter bens patrimoniais conseguidos pela injustiça. Você pode ter uma conta bancária enorme, conseguido com extorsão. Diante dos homens você pode ser esse homem robusto financeiramente, mas diante de Deus é devedor. Tem um ai de condenação para vocês, então se arrependam. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E Deus cobra com juro, correção monetária, mora, multa. Deus é justo, Ele é justo juiz, meu querido. Ele é justo juiz. Então, o profeta, ele demonstra para nós que esse povo é devedor diante de Deus. Que Deus tem um limite, por isso que ele pergunta, até quando? Eu vou gravar a parte B e eu volto já, tá certo?